Oi, gente, boa noite. Eu sou a Priscila Bonchini. Eu tenho um novo canal que chama Literamovie e eu estou aqui no meu cantinho literário, enfim, para apresentar para vocês a primeira resenha do Literamovie. Nós vamos falar da obra de Margaret Mitchell, E o Vento Levou. São 2 volumes, a edição que eu usei foi a da Best Bolso. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês a minha visão dos personagens e da escrita da Margaret Mitchell. A história é toda centrada em torno da Scarlett O'Hara. Naquela época, período de guerra, na época separatista, em que os escravos conseguiram direitos iguais e os brancos ordinários, chamados pela escritora, as mulheres jovens, adolescentes, já eram consideradas suficientemente maduras para casar. A Scarlett O'Hara é um personagem entre 14 e 15 anos, muito cobiçada, voluntariosa, com uma série de características de ímpeto, de falta de escrúpulos, e é essa personagem que vai permear a história inteira, tá? No começo do livro, são 2 obras, mais ou menos 1.200 páginas na minha edição. Eles contam a história dos pais da Scarlett, do Gerald, que é um homem, um irlandês, que consegue respeito em meio aos georgianos, que conseguiu a fazenda no jogo. Isso conta logo no princípio, não é nada muito grave de falar para vocês. E muito mais velho do que a mãe da Scarlett, a Ellen O'Hara. A todo momento, a única coisa que chama a consciência da Scarlett, que pesa para ela e que traz um certo desconforto, é a opinião e a educação que ela recebeu da mãe, tá? A mãe é bem mais nova que o Gerald, é muito diferente dele, mas a história dos dois vai ser passada a limpo, digamos, na obra. É uma obra complexa, muito bem escrita. A Margaret Mitchell, ela só escreveu E o Vento Levou. A Tatiana Feltrin, no canal dela, falou sobre a obra e na resenha explica que ela ficou doente, ficou acamada, por isso que ela escreveu, e que muitos dos personagens, inclusive a personagem principal, tem sombras da personalidade da Margaret Mitchell no livro. Tem mais de 50 personagens, então vocês vão conhecer famílias como os Tarleton, os Fontaine, famílias de gente muito pobre, qual é a relação, e aí fica muito clara na escrita também a relação de preferência e de opinião da escritora. A escritora é escravocrata, e isso me causou um certo desconforto, tanto que eu terminei o primeiro volume meio revoltada, porque na fala do narrador, ela coloca os brancos que não têm família tradicional, alguns estrangeiros e principalmente os negros e os escravos como algo à parte da realidade das famílias do Sul. Tá? Então fica muito claro que ela nutre essa diferença e que ela acha um absurdo acabarem com a mão de obra do algodão e com os empregados da casa. Há até uma distinção entre os escravos que trabalham no campo e os escravos de dentro de casa. Então, alguns personagens como a Mami, o Pork, são personagens que vão emocionar, vão te cultivar atenção, e o caráter deles, os valores morais, a fidelidade, muitas vezes a serventia também emocionam. Nesse meio tempo, antes de estourar a guerra, tem uma festa e Ashley, que é o personagem de amor platônico da Scarlett, está anunciando seu noivado com a Melanie. O livro é muito bacana porque ele vai mostrar uma relação de amor e ódio entre a Melanie e a Scarlett. Então é como se tivesse a bondade de um lado, representada pela Melanie, o que é certo, devoção, dedicação, e a fúria contida da Scarlett e o cuidado com a Melanie só por causa do Ashley, por pedido do Ashley. A Scarlett vai casar algumas vezes, aí esse é um spoiler razoável, mas entre esses casamentos, e já no começo, quando tem a festa antes de estourar a guerra,
ela conhece o Rhett Butler. No filme, que teve um filme de O Vento Levou, eu não assisti, tem quase 4 horas de duração, Clark Gable faz o Rhett Butler, que é esse personagem que está entre o cafajeste e o bom moço, que permeia hora lá e hora aqui, então alguns o tem como bom moço, em alguns momentos, em outros ele parece realmente o canalha, mas é um personagem que usa sarcasmo, ironia e muita sinceridade, muita transparência para expor, escancarar as relações e quem é Scarlett, porque parece que ele é o único que conhece ela. Tem a relação dela com filhos, e como são tratadas as crianças nesse contexto, e cria-se muito a imagem de uma heroína, mas se você prestar atenção em todas as discussões morais do livro, talvez você mude sua opinião. A Scarlett sai de Tara, que é a fazenda que foi adquirida pelo Gerald e por quem ela luta o livro inteiro, perdão, e ela vai para Atlanta. Atlanta se construiu no meio da guerra porque era uma rodovia em um ponto estratégico. Então a luta é travada entre os Yankees até aquele ponto ali que parece que é o ponto de quebra para Georgia na guerra. E em Atlanta, ela vai morar com a família de um dos maridos, o Charles, com a tia Pit Pat, leva a Melanie e acontece um outro rebuliço, uma outra constituição muito diferente, é uma vida urbana muito diferente daquela vida rural, mas a todo momento ela tem saudade de Tara, ela quer voltar para Tara. São muitos personagens, muito bem costurados, e o desfecho do livro, que eu não posso contar, óbvio, é muito legal. Então, talvez o princípio e a escrita da Margaret Mitchell deixem assim aquele ranço por causa da opinião dela na voz de narradora. Mas vale realmente desses livros para se ler, vale o embate moral e o desfecho do livro é muito bonito. Então, digamos que as 200 últimas páginas são o que mais vale a pena na história. Não fica nenhum personagem solto, as cenas são muito bem construídas, parece muito detalhado, mas nenhum detalhe fica perdido na história, a não ser a descrição de figurinos e tal, porque aí tem um floreio todo da escritora, né? E isso acontecia na época em que foi escrito, aliás, eu nem me lembro agora, tá? Bom, e é isso. Eu não posso falar mais coisas, porque senão eu dou um spoiler e aí não fica legal, né? Porque qual a vantagem de ler? É o primeiro vídeo que eu faço pro canal, tá? Eu preciso de apoio para ler, eu não tenho muito boa memória depois de um tempo, já li muitas coisas, mas eu pretendo lançar ainda o próximo Americana, da Chimamanda Ngozi, tem Dostoiévski, o Gabo, eu estou lendo O Amor nos Tempos do Cólera, e pretendo lançar breve a resenha. Eu espero que vocês gostem do canal, que vocês gostem das resenhas, que vocês contribuam, entrem lá na página, na fanpage, no Instagram e sugiram novas obras e a gente vai lendo, tá? Não sou uma super, hiper, mega leitora, assim, para ler vários livros ao mesmo tempo, mas na medida do possível, a minha intenção é dividir o meu mundo literário com vocês. Até!